Você consegue prender a respiração por 1 minuto, mas consegue imaginar viver todos os dias respirando ar que prejudica a sua saúde? No filme Não Olhe Para Cima, lançado em 2021, a humanidade ignora os alertas à ciência diante de um perigo eminente. Embora seja uma obra de ficção, ela nos faz refletir sobre problemas reais que muitas vezes também são ignorados. Um deles está presente todos os dias e é invisível para a maioria das pessoas: a poluição do ar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, milhões de mortes prematuras todos os anos estão relacionadas à poluição atmosférica. Respiramos cerca de 20 mil vezes por dia, mas será que o ar que respiramos é realmente seguro? A atmosfera é uma camada de gases que envolve a Terra e torna a vida possível. Ela é composta principalmente por nitrogênio, oxigênio, argônio e pequenas quantidades de outros gases. E a poluição do ar acontece quando substâncias prejudiciais são lançadas na atmosfera em quantidades maiores do que ela consegue absorver naturalmente. E essas substâncias podem ser gases tóxicos, fumaça, poeira, cinzas e partículas microscópicas produzidas principalmente pelas atividades humanas. Com o aumento da população, das indústrias, dos veículos e das queimadas, a qualidade do ar vem diminuindo em diversas partes do planeta. Existem diversos tipos de poluentes presentes no ar. Por exemplo, o monóxido de carbono, que é produzido principalmente pela queima incompleta de combustíveis como gasolina e diesel. Quando inalado, dificulta o transporte de oxigênio pelo sangue. O dióxido de carbono também é um exemplo, e ele é liberado na queima de combustíveis fósseis e no desmatamento. Embora ele faça parte do efeito estufa natural, seu excesso contribui para o aquecimento global. Óxidos de nitrogênio são produzidos principalmente pelos motores dos veículos. Eles pioram a qualidade do ar e também participam da formação da chuva ácida e do ozônio, próximo ao solo. Materiais particulados é formado por pequenas partículas de poeira, fumaça e cinzas, como são microscópicas, conseguem penetrar profundamente nos pulmões até alcançar a corrente sanguínea. O sistema respiratório é responsável pela respiração. Nós obtemos oxigênio ou pelo nariz ou pela boca. Ele passa pela faringe, laringe e pela traqueia e vai até os pulmões. Nos pulmões, há uma troca de oxigênio por dióxido de carbono. Os glóbulos vermelhos do sangue levam o oxigênio para todas as partes do corpo. O dióxido de carbono é uma substância nociva que temos que eliminar do nosso corpo. Fazendo o percurso contrário, dos pulmões até o nariz ou a boca, o dióxido de carbono é eliminado do nosso organismo, sem que você perceba. Quando o ar está poluído, partículas muito pequenas conseguem atravessar nossas barreiras naturais. Algumas ficam presas nas vias respiratórias, causando inflamações e alergias. Outras conseguem chegar à corrente sanguínea, o que acaba causando doenças cardiovasculares. Por isso, pessoas expostas à poluição podem desenvolver ou agravar doenças como bronquite, asma, rinite e problemas cardiovasculares. Além de afetar diretamente a saúde, a poluição do ar também intensifica o clima do planeta. O dióxido de carbono, o metano e outros gases intensificam o efeito estufa, um fenômeno natural responsável por manter a Terra aquecida. O problema acontece quando esses gases são emitidos em excesso. Eles retêm mais calor na atmosfera, provocando o aumento da temperatura média da Terra. Como consequência, observamos ondas de calor mais intensas, secas prolongadas, chuvas extremas, enchentes e alterações nos ecossistemas. A poluição no ar, ela sempre existiu, só que em pequena escala, mas aumentou muito durante a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII. O uso intenso de carvão para movimentar as fábricas liberava enormes quantidades de fumaça na atmosfera, e décadas depois, o crescimento das cidades e o aumento de número de veículos agravaram ainda mais esse problema. Em dezembro de 1952, Londres viveu um dos maiores desastres ambientais da história. Durante 5 dias, uma espessa camada de fumaça e neblina cobriu a cidade. A combinação da queima de carvão, da poluição industrial, das condições climáticas reduziu drasticamente a visibilidade e tornou o ar extremamente tóxico.
Milhares de pessoas morreram devido às complicações causadas pela poluição. A tragédia impulsionou a criação de leis para controlar a emissão de poluentes e mostrou ao mundo a importância da qualidade do ar. Os animais também sofrem com a poluição do ar. A fumaça das queimadas podem provocar doenças respiratórias em aves e mamíferos. Além disso, muitos animais podem perder seus habitats quando os incêndios destroem as florestas. Em Brasília, embora não existam grandes complexos industriais, a qualidade do ar pode ser prejudicada pelo intenso tráfego de veículos e pelo período de seca. Entre maio e setembro, a baixa umidade do ar favorece o acúmulo de poeira e fumaça, aumentando os problemas respiratórios. Por que a poluição do ar preocupa tanto os profissionais da saúde? Porque ela afeta diretamente o sistema respiratório e ela pode agravar doenças que já existem. Além de que ela pode também aumentar o risco de problemas cardiovasculares. Quais são as doenças mais comuns? Asma, bronquite, rinite alérgica e entre outras. Quais são as pessoas que sofrem mais com esse problema? Então, são as crianças, idosos, gestantes, porque essas pessoas, seus organismos, eles são mais sensíveis. O clima seco de Brasília piora isso? Sim, a umidade ela resseca muito as vias respiratórias e aí facilita as irritações e torna os efeitos da poluição mais intensos. Como podemos nos proteger? Então, a gente pode se manter sempre hidratado, evitar também atividades físicas atividades intensas, né? Quando a qualidade do ar estiver ruim, e seguir as orientações médicas ou de autoridades da saúde. No Piauí, durante os períodos mais secos, as queimadas podem aumentar a quantidade de fumaça e partículas no ar. Além de prejudicar a saúde da população, elas afetam a fauna, a flora e contribuem para as mudanças climáticas. Qual é a relação entre as queimadas e a poluição do ar? As queimadas liberam grande quantidade de fumaça, dióxido de carbono e partículas finas que reduzem a qualidade do ar. Essa fumaça pode atingir outras regiões? Sim, dependendo dos ventos, ela pode percorrer centenas de quilômetros e afetar cidades muito distantes. Como podemos resolver esse empecilho? Combatendo queimadas ilegais, investindo em educação ambiental e incentivando práticas agrícolas mais sustentáveis. A poluição do ar existe apenas nas grandes cidades? Não, ela também pode estar presente em áreas rurais devido às queimadas, uso de máquinas agrícolas e poeira. A chuva limpa completamente o ar? A chuva ajuda a remover parte dos poluentes, mas não resolve o problema, porque as fontes de emissões continuam produzindo novos poluentes. As máscaras protegem contra toda a poluição? Nem sempre. Algumas partículas muito pequenas conseguem passar por máscaras comuns. Modelos específicos, como o PFF2, oferecem maior proteção. A chuva ajuda a diminuir a poluição do ar? Então, sim, porque quando chove, poluentes e a poeira voltam para o solo. Por isso, quando acaba a chuva, a gente consegue respirar melhor e sente o ar mais limpo, porque o ar melhora temporariamente. Se a gente não enxerga a poluição no ar, como sabemos que ela está lá? Nem toda a poluição é visível. Muitos gases e partículas são invisíveis a olho nu. Por isso, existem estações que medem a quantidade de poluição e informam quando a qualidade do ar está ruim. Porque às vezes sentimos cheiro de fumaça, mesmo quando estamos longe da queimada. O vento ele consegue transportar a fumaça e os poluentes por centenas ou até milhares de quilômetros. Assim, as pessoas que estão longe conseguem sentir o cheiro e acabar sofrendo com a má qualidade do ar. Porque algumas cidades sofrem mais com a poluição do ar do que as outras? Isso depende de vários fatores, como a quantidade de veículos, indústrias, queimadas e até mesmo da condição do clima. Em alguns lugares, a falta de vento dificulta a dispersão da fumaça e dos poluentes, o que acaba concentrando eles por um maior tempo. A redução da poluição do ar depende de ações individuais e coletivas. Utilizar o transporte público, caminhar e pedalar reduz a emissão de gases. Plantar árvore absorve dióxido de carbono e melhora a qualidade do ar. O uso de energias renováveis, como a solar e a eólica, também diminui a dependência de combustíveis fósseis.
Se as emissões continuarem aumentando, especialistas alertam que eventos climáticos extremos poderão se tornar mais frequentes. Ondas de calor, secas, incêndios florestais e enchentes tendem a afetar cada vez mais pessoas. Por outro lado, investir em energias renováveis, preservar áreas verdes e reduzir a emissão de poluentes pode melhorar a qualidade do ar e diminuir esses impactos. O ar não conhece fronteiras. A fumaça produzida em uma região pode viajar por centenas de quilômetros e afetar pessoas que nunca estiveram próximas de fontes de poluição. Cuidar da qualidade do ar significa proteger a saúde, preservar os ecossistemas e garantir um futuro melhor para as próximas gerações que vão vir. Respirar é essencial para viver. Garantir um ar limpo é uma responsabilidade de todos.